Mais um podcast com Nayara Fortaleza, com o apoio da Le Monte Cristo Pousada e o Centro de Terapias Integrativas. Você que está seguindo o canal, se inscreva, acione o sino e deixe o seu comentário. Hoje nós estaremos com uma convidada, uma doutora, uma mulher linda, uma professora, uma profissional de saúde. Ela vai estar falando sobre o impacto da quiropraxia e da osteopatia na fisioterapia e na saúde mental. Com vocês, doutora Daniela Mara. Oi, Nayara. É uma alegria, um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a minha área de atuação, que é a fisioterapia, né, e a osteopatia, a quiropraxia, e falar da saúde mental, que é tão importante, né? Tão importante, porque tudo que a gente faz é em prol disso, né? Sim. De estar com uma saúde mental que envolve emoção, razão, corpo e espiritualidade, né? Tá tudo ligado, né? Tudo interligado. O corpo, a mente, o espírito, então... E nós, eu e o público, quer saber, assim, você é fisioterapeuta, Isso. né? E quais são as áreas, assim, que a fisioterapia abrange, a grosso modo? Porque é um polvo, né? Exatamente. A fisioterapia. Mas assim, por exemplo, eu sou fonoaudióloga. Nós temos na fono a parte auditiva, cognitiva, a fala, a voz. E na fisioterapia, como é que a gente pode dividir assim? A fisioterapia é uma profissão que tem várias especialidades. Tá. Né? E a gente divide em grandes áreas. A área que eu trabalho é a fisioterapia traumato-ortopédica, mas tem a fisioterapia cardiovascular, respiratória, tem a neurofuncional, a pediatria, né? Então, assim, tem a gerontologia, são várias especialidades, né? E dentro dessas especialidades tem um mundo, né, de estudo, de tratamento. Uhum. É uma profissão que tem muitas áreas de atuação. E no caso da sua, que é a parte de ortopedia, né, de traumas, de que forma pode beneficiar a pessoa? Quem são o paciente que te procura? São os pacientes que têm dor, né, músculo-esquelética, então muitas pessoas que têm dores na coluna, que têm dores nas articulações, ombro, quadril, joelho, tornozelo, né, e aqui também, né? A TM, aqui, meu Deus! Exatamente, a articulação temporomandibular, que tem ligação com a coluna cervical, com o crânio. E aí, as pessoas que sentem dores musculoesqueléticas procuram a fisioterapia nessa área que eu trabalho. Uhum. E qual que é a diferença da quiropraxia para osteopatia? Porque elas são bem parecidinhas, né? São tratamentos que a gente usa as mãos, manipulações, né? Por isso que parece, a gente manipula muito as articulações da coluna, dos membros, mas existe uma filosofia diferente da osteopatia e da quiropraxia. As duas se iniciaram, foram desenvolvidas, vamos dizer assim, no final do século XIX, 1850, 1860, a osteopatia teve início nos Estados Unidos e em 1895 a quiropraxia. Olha, é também da psicanálise também. Você está vendo como é tudo interligado, né? Eles queriam modificar aquela medicina tradicional, né, que dependia só de medicação ou de procedimentos cirúrgicos. E aí eles viram que manipulações das articulações, da coluna, das vísceras, funcionava e tinham uma boa repercussão nos pacientes e não tinham os efeitos colaterais da medicação, dos medicamentos. Então, começou lá nos Estados Unidos. E resolve, né? Porque medicamento é necessário, mas é um paliativo. Ele trabalha só a consequência, causa mesmo. Isso. A filosofia da osteopatia é buscar a causa do problema. Pronto. Ela enxerga o corpo como uma unidade, um todo, né, e que a osteopatia avalia o paciente e busca a causa, o início daquele problema. Ele não trata sintoma. Certo. Eu estou com dor no ombro, eu vou tratar só o ombro. Não. Pode ser um problema no fígado, pode ser um problema na região torácica, na cervical. Então, a gente vai avaliar o paciente e buscar a causa desse problema do paciente. A gente não trabalha o sintoma, mas busca a causa. Tá. A quiropraxia, ela tem como eixo principal o tratamento, o alinhamento da coluna vertebral e a liberação dos nervos, do sistema nervoso, para que aquele indivíduo tenha um equilíbrio
Com isso, tem autocura e melhora a saúde dele. Então, a osteopatia, ela vê o paciente como um todo, mais global, trabalha tecidos moles, liberação miofascial, mobilizações viscerais, cranianas, né, além de coluna e dos membros, vê o paciente como um todo. A quiropraxia, ela foca mais no equilíbrio, né, e em mobilidade da coluna vertebral e liberação do sistema nervoso, para que ele tenha uma melhor condução elétrica, se ele tiver uma coluna alinhada. Então, tem uma filosofia diferente, mas trabalham as duas com manipulações. É assim, eu pessoalmente sou cliente, sou paciente da doutora Daniela, porque por mais que eu trabalhe o meu emocional, o autoconhecimento, faço terapia e tudo mais, mas eu entendi, observando o meu corpo, que eu precisava destravar alguns pontos de tensões. Exato. Né? Que se eu não, muitas vezes, se eu não destravo, eu não consigo mergulhar profundamente no meu próprio autoconhecimento. E eu percebo isso nos meus clientes da terapia integrativa, da constelação. A gente está ali trabalhando com ele e algumas questões permanecem. Aí eu mando para você. Já recebi, né? Alguns pacientes que você indicou. Porque eu já sei, ó, tem que destravar o físico, porque a emoção, ela se materializa, né? No físico. No com físico. Tensões, com restrições de mobilidade, e isso gera dor. E é muito ruim viver com dor, né? Então, você vai trabalhar, tá sentindo um desconforto, você vai estar com a sua família. De namorar, tem. Isso, porque você está com dor, e aquilo atrapalha. E aquilo gera estresse, né? Essa dor, ela gera mais tensão muscular, que vai virando aquela bola de neve, sai da né? saúde mental. Exato, afeta diretamente a saúde mental, né? Tá, e aí você atende no seu consultório, né? Eu trabalho no consultório. Diz aí o endereço pra gente. O meu consultório fica no Complexo São Mateus, na Avenida Santos Dumont, na Torre Saúde. Gente, é lindo, é confortável, todo projetado, aquela cama moderna. E outra coisa que eu acho bacana do seu trabalho é que não é agressivo, aquele treque, assim, que eu morro de medo daquilo. Gente, Deus, eu sei que funciona, que eu já fiz com outros profissionais que eu não entendia, eu ficava toda tensa, travada. E aí uma vez eu estava com tanta enxaqueca, aí a pessoa fez zum, e eu fiquei realmente boa em segundos. Que mágica é essa? Isso. Mas eu juro que eu tenho medo que é trem. Isso. A osteopatia trabalha com essas manipulações diretas. A quiropraxia, eu trabalho com uma técnica que é a terapia instrumental quiropráxica, que é a quiropraxia sem os estalos, onde eu uso um instrumento para fazer essas manipulações. Que funciona do mesmo jeito. Que tem o mesmo resultado. E nem eu preciso ficar tensa ali, não, né? Não fica tensa, você fica deitada, né? De barriguinha para baixo ali, e você deixa a coluna exposta ali para mim, para eu poder trabalhar. E você está relaxada, não coloque em tensão. Eu durmo. Você... Durmo, gente. É verdade, ela dorme. E aí você fica relaxada, eu consigo fazer todas as manipulações e você não sente esse medo, essa tensão, consegue relaxar e o tratamento faz o mesmo efeito. E o incrível, que às vezes quando eu chego, assim, demora aí, porque eu já tenho na minha agenda de ir pelo menos uma vez por ano. Mas se passa ali, porque não é aquele mês, né? A gente observa o corpo. Se passa do limite, eu observo que quando eu chego lá, eu tô com a perna assim, uma maior que a outra. É verdade. Como é que é isso, gente? A gente se baseia, o tratamento é exatamente na avaliação do comprimento dos membros inferiores. O corpo fala, né? O corpo fala. E você lembra que uma vez você me disse, o que é isso que você está fazendo? Eu digo, eu estou perguntando ao seu corpo se tem ou não tem disfunção. Né? E aí, nesse tratamento que eu faço de terapia instrumental, eu vou perguntando ao corpo, porque eu vou dando estímulos no sistema nervoso. E eu pergunto se aquela via aferente, aquela via neurológica que sai lá da periferia da pele, das articulações, dos músculos, quando eu dou o estímulo lá na periferia, quando chega no sistema nervoso central, vai ter uma resposta. E a resposta é um aumento do tônus muscular, da contração do músculo, que faz com que a perna esteja curta. Então, se eu tenho uma alteração desse circuito neurológico, se eu tenho uma disfunção que eu precise corrigir, eu dou o estímulo, pergunto ao corpo, aqui nessa articulação tem disfunção? Se a perna encurta, é porque tem algo errado nesse circuito e o corpo me avisa. Então, ali eu tenho uma resposta do corpo e vou lá, corrijo a disfunção e repergunto.
pergunto de novo. Para ver se alinhou. E aqui ainda tem disfunção? Gente, aí as pernas isso? ficam lá iguais, né? O corpo fala e é possível a doutora conversar com o meu corpo. É tão engraçado quando estou lá na terapia, né? Ela é andando assim o tempo todo. Eu falo assim, quantos quilômetros será que a doutora Daniela anda aqui? Porque ela vai como se fosse um diálogo mesmo. Ela não fica ali sentada pegando, ela vai de um lado, vai de outro e mexe. E eu sinto, por mais que eu durma, que você está ali totalmente conectada com cada nervo, com cada ossinho ali. Porque eu vou lhe avaliar do pé à cabeça. A gente avalia até a mobilidade dos ossos do crânio. Às vezes ela dá um negócio bem que assim. Uns tirozinhos, né? Tirozinho, ela dá uma pistolinha ali. É. Era pra me pedir pra você trazer aquela pistola, era gente. Pra ter trazido. Da próxima vez ela traz a pistola. Já é poderosa, com a pistola na mão. Aí não tem quem segure, né? Então, assim, eu vou fazer uma avaliação que eu faço mais de 360 testes. Então, eu vou na cabeça, volto, vou no braço, volto, vou na lombar, volto. Por isso você me vê andando tanto. Durante o atendimento, né? É. E assim, doutora Daniela, hoje você atende lá e onde mais você trabalha? Hoje eu sou professora Olha que luxo, do que Centro chique. Universitário Cristos. Eu sou professora do curso de fisioterapia há 17 anos. Que bacana. Ali na Unicristos. Tá. E assim, lógico que ser professor universitário tem a questão de estar sempre atualizado, isso é muito positivo. E tem a questão de estar com os jovens, né? Que é a melhor parte. É muito bom isso. E o que mais você tem de ganho sendo professora universitária na sua área? Olha, quando a gente fala desse ganho de estar sempre atualizado com relação ao conteúdo ministrado, aos tratamentos mais modernos. Porque tudo muda muito rápido, tudo muda, né? E hoje está tudo aqui na palma da mão. A informação, né? A informação. A gente estava falando sobre o chat GPT, né? E os alunos, a gente está ali dando aula e o aluno está pesquisando. Ele está questionando o tempo todo, colocando a gente ali em xeque. Então, estar atualizada é muito bom, né? O contato com o jovem, que faz a gente rejuvenescer, faz a gente estar, né? É uma motivação, né? Então, é uma alegria estar com eles, mas assim, como professor, como docente, porque o fisioterapeuta, ele faz a graduação para atender paciente. Sim. Mas a gente tem essa outra profissão, que é a docência, que a gente vai se capacitando, mestrado cursos de capacitação mesmo e metodologia de ensino, né? E aí a gente também tem esse ganho metodológico, a gente vai cada vez melhorando, né? Essa forma é outra profissão, né? E aí a gente já tem um olhar ali para o curso de avaliar aquele curso, saber se o que a gente está produzindo está sendo efetivo para a sociedade. Está formando pessoas para trabalhar com pessoas, para curar pessoas. Exato. Né? Então a gente tem a responsabilidade de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados, que tenham ética, que tenham profissionalismo e que sejam bons no que eles estão fazendo. Eternos estudantes, aprendizes, não estudantes, né? Isso. A gente estuda eternos aprendizes, buscadores do saber. E são os profissionais que vão cuidar da gente. Sim. Né? Então, essa responsabilidade de jogar no mercado esse profissional capacitado... É cuidar dos seus parentes, né? Isso. Dos seus próximos. Então, a gente sempre pensa, poxa, eu estou fazendo um trabalho bacana, isso né, tá gerando resultado. Eu estou indo ali todo dia de manhã, que eu dou aula todas as manhãs, estou com aqueles jovens, mas eu estou E quais as cadeiras você dá lá? Eu estou o curso são 10 semestres, são a formação de 5 anos. Eu começo a dar aula no segundo semestre. No início. No início, né? Eles estão recém-chegados. Que é o que? Anatomia? Anatomia. Anatomia do aparelho locomotor. Que é essa área que eu trabalho, a área da fisioterapia traumática ortopédica. Então pega tanto músculo, músculos, ligamentos, nervos, e a gente estuda o movimento humano. A essência da fisioterapia. É a base ali, né? É a base, é o que dá o fundamento para ele chegar lá para atender um paciente que está com dor na coluna. Ou seja, e ele tem que saber todas as Você deve ser boa nisso, porque é a base. Eu gosto, assim, a minha cachaça. E já tem quanto tempo de casa lá? Lá, 17. Rapaz, olha aí. Mas já tem 21 que eu sou docente. Tá.
Tá? Ok. E aí, E depois? depois eu vou para o terceiro semestre. Tá. Eu Ali estou no meio ali do... no segundo ano Tá. e eu dou a disciplina de avaliação funcional. Eu vou orientar os meninos, vou ensinar como avaliar o paciente, Tá. como abordar, fazer todos os testes, para que ele chegue a um diagnóstico do fisioterapeuta, que é o diagnóstico cinético funcional, e a partir desse diagnóstico ele elabore os objetivos do tratamento e prescreva aquele tratamento para o paciente. Também ali, de grande peso. eu acho também muito importante, porque ele vai ter que avaliar o paciente todas as vezes que for atender. E dar o encaminhamento correto do tratamento, Sim, né? e também é base, porque depois a gente vai para outra disciplina no sexto semestre. Você e aí, também? Eu também, que aí já são as especialidades. Tá. E a minha especialidade é a fisioterapia traumato-ortopédica. Então, eu estou com essa disciplina no sexto semestre, e aí eu pego toda a base da anatomia que eles têm e das outras disciplinas de base, apresento a eles as patologias e como é que a gente vai abordar essas patologias, tratá-las. E depois, no sétimo semestre, eu vou estar com eles, 4 disciplinas. Uau. Eu vou estar com eles no primeiro estágio obrigatório da faculdade, que é a Clínica Integrada 1. Aí lá a gente vai atender paciente. Então, eu estou com eles na hora que eles estão avaliando, que eles estão tratando, que eles estão dando alta para o paciente. Então, eu pego esse aluno lá do comecinho, Do aprendendo meio. que é o instrumento de trabalho dele, que é o corpo. Então, eu pego ali no comecinho do aprendizado dele e já chego lá na clínica integrada, vendo, né, ele trazer toda aquela base de conhecimentos e aplicar no paciente, né? E ali, além desse conhecimento teórico, eu quero que ele trate aquele paciente como se fosse o amor da vida dele, uma mãe, né, um pai, uma avó, e aí aquela questão de atender, né, com... Você sabe que eu faço esse tipo de pergunta para profissional de saúde? Eu lembro uma vez que era uma sugestão de um tratamento no olho. Aí eu fiquei assim... Aí eu fiquei em silêncio, olhei para o oftalmo, né? Ele, o que foi? Eu falei assim, você indicaria sua mãe para fazer isso aqui que você falou? Aí ele ficou em silêncio, você não indicaria não. Isso aqui é uma possibilidade, mas eu não vou fazer não. Aí ele riu assim, sabe? Porque realmente, quando você tá ali, comprometido, como se estivesse atendendo, né? Uma pessoa próxima, Isso. com toda responsabilidade E cuidado. Cuidado. Porque ali é outro ser humano, né? E a gente tem que tocar esse ser humano com muito respeito, né? E, claro, com conhecimento para fazer a diferença na vida do paciente. Resolver, né? Resolver o problema dele, né? Então, da melhor maneira possível. Então, ali eu acho que me dá aquele fechamento, sabe? De orgulho dos meus alunos, quando eles chegam lá, que eu, poxa... Ele está entendendo, ele está fazendo, está caminhando. Ou seja, dentro desse propósito de saúde mental, não só você viabilizar o seu paciente ter saúde mental, mas formar profissionais que vão proporcionar saúde mental, você também se realiza ali, né? Muito. Sabe assim, é como se fossem os filhos, que a gente acompanha, que a gente vai vendo o desenvolvimento, o crescimento como pessoa, né, como profissional. E a gente vê, poxa, olha só, que eu... Isso é propósito. Isso é propósito, isso realiza. Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. Isso faz a gente dizer, poxa, vale a pena acordar todo dia para ensinar, para estar ali, para estar vivendo uma coisa que eu amo, que é a fisioterapia. Então, eu estou de manhã com esses meninos, me renovo todo dia, e à tarde eu passo tarde e noite no consultório, fazendo o que eu gosto. Então, é uma profissão que me deixa muito feliz e realizada, sabe? E me diga uma coisa, assim, eu também sou... Eles chamam, ainda usa esse termo, paramédicos, assim, tipo, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, TOs, né? Não somos médicos, mas somos da área de saúde. É, aquela equipe multidisciplinar. Eu vejo assim, que, graças a Deus que os médicos são honrados, bem pagos e tem que ser mesmo. Sim. Mas eu sinto que as outras áreas, os outros profissionais dessas equipes multidisciplinar poderiam ser mais reconhecidos. Sim. Sim, são profissionais tão importantes quanto o médico.
né? Sim. Não desmerecendo nenhuma profissão. Nenhuma. Todas são fundamentais, né? Todas. E, assim, eu acho que até hoje o médico precisa ser mais valorizado também. Mas o fisioterapeuta, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né? Todos aqueles que fazem parte, o psicólogo, né? O assistente social, todos eles que estão envolvidos ali na saúde, eles precisam ser mais valorizados. Então, no nosso país, eu acho que as profissões que são tão importantes como as profissões de saúde não são tão valorizadas. Até o médico também, sabe? Ele hoje ainda tem aquele salário melhor, trabalha muito. Mas para ganhar bem, eles têm que trabalhar Trabalham muito, afetam muito a saúde mental deles. Né? E é todo profissional de saúde que tem essa carga horária ali muito puxada, muitas horas de atendimento, de trabalho. Isso afeta a saúde mental, né? Então, todas essas profissões precisam ser mais valorizadas. Né? Então, tanto a questão das profissões de saúde quanto da educação, que são tão importantes, né? Sim, o nosso país não valoriza tanto. Né? Vamos olhar para isso, gente. É verdade. Vamos olhar para isso. E assim, ó, eu fiz entrevista com a Manu, aquela executiva que saiu daqui, uma gestora. Sim. Ganhou um prêmio nacional, né? Muito importante. Muito importante. Fiz entrevista também com o Dr. Cor, que ganhou um prêmio nacional. Ele inventou tintas com cheiro. Cearense também, querida. Olha aí. Tudo essa semana, tá? Muito importante. Muito importante. E eu sei que a sua instituição também tem prêmios, né? Da qual você é professora. Verdade. Né? E é uma instituição cearense. Cearense. E qual que é o prêmio? Na verdade, a cada 3 anos, os cursos de graduação, os alunos precisam passar pelo ENAD, que é o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes. Então, quando eles estão finalizando o curso, eles fazem essa prova nacional. Tá. E aí, o nosso curso de fisioterapia tirou nota máxima. Olha isso, gente. Tirou curso nota de 5. fisioterapia no Ceará. Qual é a faculdade? A Unicristos. Unicristos. E não só isso, os alunos tiraram nota 5, que é o conceito maior, tá? A nota 5, mas olha só. O 5 que vale por 10, né? Que é a nota máxima. Mas o mais legal é porque os alunos fazem essa prova, ela vale 20%, essa nota dos alunos, 20% de um conceito preliminar do curso, que é dado pela avaliação do MEC. Tá? E aí, o nosso curso de fisioterapia ficou com o melhor conceito preliminar de cursos do Brasil. Vocês a nota mais isso? alta. Olha aí, gente. CPC. Então, assim, em termos de nota, o nosso curso aqui no Ceará, aqui de Fortaleza... Eu amo esse Ceará. Não sai daqui nunca. Ficou com a nota maior do Brasil. Em termos de nota só dos alunos, só a nota do ENAD, a gente ficou em 3º lugar no Brasil. Somos bons só em médicos, não, em fisioterapeutas também. Também. E lá na Unicristos, em enfermagem e odontologia, os cursos estão todos tiraram nota máxima. Então não foi só a físio? Só a físio, não. A físio foi destaque no Brasil porque tirou a maior nota, o maior conceito preliminar de curso. Né? Mas tirou nota 5, que é a maior nota, para os cursos de fisioterapia, só que outros cursos da nossa instituição também tiraram a nota 5. Isso é muito bacana, não é? Isso é compromisso com a educação, compromisso né? com a formação. E o prêmio do doutor Cor é um prêmio de educação. De educação. Fazendo inclusão, né? Inclusão, que é tão importante. E ver isso, né? Que aqui, tão próximo, pessoas que a gente convive, o nosso Ceará, é muito bacana. E os melhores colégios também do Brasil estão aqui. Você vê que aqui do Ceará, no ITA, no IME, né? O vestibular para Tanto é que eles vão fazer uma sede aqui. Aqui, no ITA, né? Não precisa ir, vai, já passa um percentual muito grande, né? Cearense, ele é comprometido aí com a educação, né? Então, você é cearense, né? Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Norte. Bem aqui, vizinho. Vizinho. Uma serra lá do Rio Grande do Norte. Martins. Tipo a Guaramiranga lá. Martins. E aí, com 15 dias, eu vim para o Ceará, porque minha mãe é norte-rio-grandense, meu pai é cearense. Aí, com 15 dias, vim para o Ceará e estou aqui até então. Só nasceu lá, foi criada aqui. Sou cearense, né? Mas não tem que honrar onde nascer. Claro. Os dois locais. Exato. Você sabe, sou louca para conhecer Martins?
Você já ouviu falar em Martins? Já, tenho clientes De lá? que vêm de Martins para Guaramiranga. Olha só, E e a gente lá... que mora na Serra gosta de ir para outra serra. Exatamente, lá tem festivais de gastronomia. Vamos combinar para junto, gente. Eu fui a Martins, eu conhecia a cidade que eu nasci com 18 anos e não voltei ainda, mas Pois vamos está voltar. com uma estrutura muito bacana lá, viu? Estruturas de hotéis, de restaurantes, é uma serra muito linda, viu? Muito O Brasil linda. tem muitas serras maravilhosas, né? Muito encantos. Enfim, nossa, podemos inclusive fazer, sei lá, algum evento lá na serra, né? Aqui no maciço Aqui. de Baturité, envolvendo bem-estar, sei lá, algumas práticas aí. Quem sabe, É uma né? De quiropraxia, possibilidade. de osteopatia, né? De porque- correção postural. Porque eu entendo que quando a pessoa conhecer, não deixa mais. Eu, pelo menos, não deixei. Tem uns pacientes que não largam, né? Porque Estão sempre lá. Porque é muito bem-estar. E você fazendo direitinho. Porque não existe número X de sessão, vai depender do que meu corpo está precisando, né? Sim. E eu dou manutenção ali com pilates, com academia. Gente, eu não vou ficar travada. Isso. Eu vou ficar desalinhada, uma vez por ano eu vou lá, ajeito e fico de boa o resto do Isso. ano. Eu não vou esperar a coisa ficar É prevenção. crônica. Prevenção. Então, Tem que ser saúde mental. também. Bacana. Então, a osteopatia, a quiropraxia, a fisioterapia, né? Ela é preventiva e ela é o tratamento em si quando o paciente ele apresenta disfunções, dores, né? E aí a gente está lá para ajudar. Tem uma área da fisioterapia, que vou até trazer a menina aqui, que eu acho incrível, que é a microfisioterapia. Ah, você tem que trazer a Ediara, A Ediara, tem Carla, a Carlinha Carla também. Meirelles, né? Que trabalham com a microfisioterapia. Gente, o que é aquilo, hein? Agora tem que estudar muito. Né? Ela é dentro do tratamento integrativo. Elas hoje fazem esse tratamento integrativo com a microfisioterapia. E não é uma especialização fácil de fazer, né? Não. Tem que estudar muito. Porque são vários níveis de formação dentro da microfisioterapia. E foi um francês, né? Francês. Que desenvolveu. Isso. Conta a lenda, não sei. Dois, na verdade. Dois o Beninho e o franceses. Grosjean. Conta a lenda que ele observou um pajé no Brasil, foi isso? Eu não sei se é exatamente isso. Eu sei que não é a sua área, mas... Não. Mas, enfim, eu sei que quando eu fiz a terapia... a terapia integrativa, não, a comunitária. Terapia comunitária, tem uma aula lá que vem a pajé e ela vai escaneando com o mesmo movimento da micro. Elas usam as mãos, né? E ver onde está... Fazer uma varredura e identificar os locais. Ali a trave, né? E os pajés faziam isso. Aí conta a lenda, não sei se que eles viram e aí falou assim, mas isso tem fundamento. Aí foram estudar a fundo e aí viu que realmente a célula, ela comunica, ela fala e... Enfim. Eu sei que eles fazem um estudo desde o processo embriológico, né? Então, eles trabalham com a embriologia para acessar as informações celulares. As lesões ali, né? Os traumas físicos, os traumas emocionais. Eu sei que eles estudaram e desenvolveram muito a microfisioterapia tratando crianças pós-guerra e que tinham muitos traumas. Então, do pajé eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei que eles trabalhavam com crianças com traumas assim bem fortes, né, de perdas, de guerra. A guerra ela é dolorosa, mas muita coisa surge dali, A né? fisioterapia veio de lá, né? Veio de lá, se desenvolveu mais lá depois da guerra, né? Das guerras. E antigamente o povo era tudo aleijado, assim, literalmente, né? Era tudo em bengala, em moleta, não sei o quê. Como mudou, né? A população, a postura evoluiu. Você não é mais condenado, né, a ficar lesionado. Porque hoje tem tratamento. Tem tratamento, né? Mesmo que você perca um membro, mas você tem uma vida digna. Porque hoje a gente foca na funcionalidade, Na né? funcionalidade. E aí tem hoje
tecnologias, órteses, né, próteses que ali ajudam aquele paciente amputado, né, que tem algum déficit motor, a ter uma vida mais funcional. Mais funcional. E assim, hoje em Fortaleza, qual que é um hospital assim, referência em trauma? É o IJF. Olha que bacana. É o hospital de referência que vem do interior também, né, do Ceará. A única questão é porque só tem ele, né? Aí vem todo mundo, aí superlota. Mas os melhores profissionais estão ali, né? Os melhores profissionais estão lá. E assim, você se acidentou, foi um acidente de carro, um acidente automobilístico, uma queda. Outro dia o irmão de uma amiga caiu de uma escada, trabalha com câmeras. Menina, gente, o menino tá perfeito, andando, estrelhaçou. E é melhor ir para lá. Depois do primeiro atendimento, você pode até mudar para outro hospital. Depois que aquela urgência foi... Porque os crânios estão ali, né? Então, os cérebros pensantes estão ali. É a referência de trauma aqui no Ceará, é o IJF. Que bacana. E a função do SARA nisso tudo? O SARA, aqui, a gente não tem um hospital tão grande como em Brasília, e o tratamento aqui eles fazem todo um acompanhamento de pacientes com lesões neurológicas. Então, pós-AVC, né? Pós-traumatismo raquimedular, né? Então, pacientes paraplégicos, tetraplégicos, né? Que tiveram AVC. Então, os pacientes vão até o SARA, fazem todos os exames e eles são acompanhados por médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Tem toda uma equipe que dá esse suporte. O que eu observo, assim, seja qual for o acidente, o que tenha acontecido com o físico, né, da pessoa, o primeiro passo é aceitar que a vida vai ser diferente. Não é aceitar que, se conformar. Não, vai lutar para ter uma vida normal dentro daquelas limitações que o problema apresentou. Mas é importante aceitar que a vida vai ser diferente. E esse ser diferente, a gente pode aprender muita coisa, né? Pode crescer muito como pessoa, né? E seria um desapego, né, também. Um desapego, um desafio, né? Eu acho que um autocrescimento ali, sim. E isso não é só a pessoa, né? Tem que estar ali a família. Porque todos são afetados. Todos são afetados. E doutora Daniela, é assim, eu já sou sua paciente antes da menopausa. Mas na menopausa, gente, o que é isso? Afeta, né? Ai, meu Deus, Muda, né? Fala aqui para as minhas meninas. Gente, a menopausa chega. Né? E tem que ser um tratamento multiprofissional. Multidisciplinar, contínuo. Algumas até encontrar Jesus a gente vai ter que fazer. Exatamente. Mas a menopausa, por conta das alterações dos hormônios, a mulher, ela tem uma maior probabilidade de sentir dores na coluna, principalmente coluna lombar. Tá? Então, é uma área que é muito afetada. Então, com essas alterações hormonais, o corpo ele tende a ter mais inflamação, o corpo tende a ter mais processo degenerativo. Tá? Já é uma idade ali, a partir dos 40, onde a gente já começa a ter uma desidratação de disco, um sofrimento ali da coluna de ligamentos, disco. Então, é muito comum que as mulheres ali na menopausa ou antes, no climatério, já tenham dores pelo corpo, tá? E aí, associada a essa diminuição dos hormônios... E nada de se entupir de remédio, né? Não, tem que saber fazer o tratamento correto. Buscar ajuda. Buscar ajuda. E aí, com essa diminuição, essas alterações hormonais, olha só, vem perda de massa óssea. Uau. Tá? Então, aí já entra a osteopenia, se não cuidar, a osteoporose. Isso gera dor, tá? A gente tem perda de massa. Osteopenia? Osteopenia é um início e a osteoporose já é uma fragilidade maior que gera, né, facilita ali fraturas e problemas mais sérios. Vem associada a perda de massa muscular, a sarcopenia,
Isso também gera sobrecarga na coluna, nas articulações, gerando dor, tá? Então, essa perda de massa muscular é Por muito isso que é ruim para o corpo. importante o exercício É físico. fundamental. E é levantar peso mesmo, né? O Pilates é importante, mas não resolve, né? Mas o Pilates, se ele for bem feito, com a carga correta, com a carga ganha também. também. Mas a musculação é Porque o indicada. Pilates também é bem amplo, É né? muito amplo. Ah, tá, entendi. Não é só alongamento. O Pilates também tem um fortalecimento. Tá. Mas a musculação, ela é muito importante para o ganho de massa. Esses exercícios funcionais, né? a nutrição, esses suplementos, uma boa alimentação. Com o suplemento, quer dizer, só alimentação não é suficiente. Não é suficiente. Isso, aí tem que procurar nutrólogo, nutricionista para acompanhar. Eu achei também a médica integrativa me ajudou muito. Tenho a nutricionista, mas a médica integrativa ela foi muito importante na leitura dos exames. E na reposição de alguns hormônios, profissionais, né? que eu ia, os hormônios, eu disse, não, tá tudo ótimo. Eu disse, doutor, não tô não, eu tô muito Não sou mal. eu, né? Você cadê não se reconhece. Cadê meu eu? Tô procurando eu, não encontro. Não, você tá ótimo aqui, seus exames estão ótimos. Não estou. E aí eu fui, ela falou assim, olha, realmente não está, tá aqui nos limiares, tal. E ali nós fizemos, né, a reposição de não só de hormônios, mas os suplementos. E você acredita que até a tristeza foi embora? Muda tudo. Hormônio é vida, né? Então, agora precisa ser bem trabalhado. Hormônio e os suplementos. Sim. E os suplementos, porque no início eu estava me tratando a tristeza com aqueles antidepressivos, diagnosticado errado. Não resolve nada. Inflamou, foi o intestino, piorou tudo, bagunçou tudo. E aí você fica inchado, pô, você está fazendo procedimento. Gente, eu não tô, eu estava inchada. E quando você vai ver, tá uma vitamina B12 baixa, uma vitamina D baixa, K2, o cálcio, está tudo alterado. Né? E aí você faz esse trabalho ali alimentar de suplementação associado, quando necessário, a hormonioterapia, né? Exercício físico, uma boa noite de sono, né? É fundamental. O sono. Né? E assim, tem que buscar ajuda. A menopausa é normal. Gente, mas tem que buscar ajuda. É normal buscar ajuda, porque tudo mudou. Não dá para passar por esse momento sem buscar ajuda. Sem buscar ajuda. Tem mulheres que passam ali sem tantas alterações. Mas são exceções. São. Mas tem as mulheres que sofrem muito, que elas não se identificam. Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu me olho no espelho, não sou eu não sinto mais o meu corpo como era, fica tudo diferente. Até né? para levantar, oh, meu Deus. É uma dificuldade. Mas com todas essas reposições, aí a gente entra no eixo e consegue seguir adiante. E a saúde mental fica bem, né? Fica bem. Porque aí as ansiedades, depressões, estresse, né? Aceita até assim, tudo caindo assim um pouquinho, assim. A gente aceita, porque tô viva. Tá viva e graças a Deus tá envelhecendo. Né? Assim, porque... E o importante é estar bem. Estar bem. Porque envelhecer, cair isso, arruga, isso realmente não é problema. A gente arruma da arrumadinha, né? Mas tem que envelhecer bem. Bem, né? Saudável. Isso, né? Entendendo que é um processo da vida, né? E que a gente viva muito e que envelheça. Né? Ninguém quer morrer cedo, né? Não, imagina. A gente quer chegar lá. E a promessa é a gente viver bem. Doutora Daniela, por favor, dê um recado final. Que recado você deixa no coração das pessoas? Olhe para aquela câmera e diga assim, gente, é isso aqui. É buscar a qualidade de vida, se cuidar, se amar, né? E aí hoje a gente tem tanto tratamento, a gente tem tantos profissionais que podem ajudar a gente, seja um psicólogo, um médico, a ginecologista, no caso das mulheres que estão ali no climatério, na menopausa. Tem a osteopatia, a fisioterapia, que traz qualidade de vida, tem o exercício físico, então se cuide, se ame para ter uma vida feliz, né? Porque nós merecemos, Merecemos. Né? E ninguém vai fazer por você. Só a gente que faz. Eu que tenho que tomar iniciativa. Verdade. Mas eu não posso porque eu estou fazendo isso por fulano.
gente, você é prioridade, né? E não adianta deixar para depois. Não, ano que vem eu penso nisso. Gente, um mês ali que você adiou já é valioso, né? Exato. Então, muito obrigada. Foi Que maravilhoso. agradeço, foi um prazer. Foi bom pra você? Foi ótimo. Gente, ela tava nervosa, você acredita? Uma professora? Não, não pode um negócio desse. Foi ótimo. E que você possa voltar. Da próxima Será vez você um traz a prazer. pistola. Trago. Traz a pistola. Vou trazer. E, gente, procura a Daniela, porque vale muito a pena o resultado do bem-estar que o trabalho dela proporciona. Um beijo no coração para vocês. E a gente dá um beijo final aqui nessa câmera. Tchau. Beijo.